E ninguém acreditava em Olha, nada uma coisa disso, que eu acredito, por exemplo, que aconteça, que parece muito maluco, é meu limite, assim, da maluquice. É acreditar que, de fato... Sabe aquele filme que... Ai, é um filme que eu odeio, gente. Jogos Mortais? Eu adoro. Eu não gosto, cara, daquele filme. Eu tenho uma bronca Eu acho que eu já vi todos, mas... Minha irmã ama esse filme. E eu era obrigada a assistir, né? O bonequinho da bicicleta, aquele? Não, mas tem o Todo Mundo em Pânico, que é o que eu gosto, que é a sátira, e tem o Todo Mundo em Pânico, a sátira do Pânico. o Todo Mundo em Pânico tirava sarro do filme Jogos Mortais. Isso também. Mas a minha irmã gosta dos Jogos Mortais, então foi por ela que comecei a assistir esses filmes aí, porque ela via, eu tinha que ver. E eu acredito que aquilo aconteça. Por quê? Pessoas caçarem seres humanos. Tu acredita por alguma evidência? Porque é um instinto que eu acho que eu não sei quantas pessoas, sei lá, se você parar pra pensar que existem pessoas que saem das suas casas, de repente, uma coisa que me deixou com essa impressão muito forte foi quando eu tava lendo o livro da Elise Matsunaga, e aí esse é o documentário também, isso tem no documentário também, que ela eles tinham uma cobra, a Gigi, os dois. Eles eram muito loucos, esses caras. Esses caras iriam pra um lugar desse. E a Elise, ela é uma moça menor que eu. E você... existe, acredite. E aí, o que acontece? Ela chegou a matar um javali. Sim, matou, na caça, limpou, na caça. Eles faziam esse tipo de caça. E eles estavam sempre querendo coisas maiores. Então, eu acho que é como a pornografia. O cara, ele começa, mas vai ter uma hora que ele vai querer mais. Porque você pode olhar e falar assim, mas o que te leva a pensar isso? Porque, eu vejo casos de caras que anunciam, eu sou um canibal, eu quero alguém pra eu comer a carne. E aparecem pessoas que dizem, eu quero. Ser comido? Como assim? O Armin Maves, aí tem um vídeo, não sei se deixa eu ver. Puta, tá sem internet aí ou voltou? Tá sem? Tá sem. O Armin... É que eu faço tanto caso, tá? Que lembra... Enfim, ele era um cara rico. Ele tinha uma vida muito legal, assim, muito tranquila. Cuidou da mãe e tal, foi tudo certinho. Só que ele tinha vontade de comer uma pessoa, sentir o gosto da carne humana. Quando ele perdeu a mãe dele, ele já estava acho que com 40 e poucos anos... Ele foi lá e ele começou a mexer muito com a internet, porque não tinha mais a mãe, ele tinha bastante tempo ocioso e tal. Ele tinha um bom emprego, trabalhava com computação. Aí um dia ele foi lá e fez um anúncio, né? Naqueles sites, né, que já não são muito legais, tal. Ele fez um anúncio. Craigslist. E ele achou um grupo nessa Craigslist que chamava Café Canibal. Aí isso trouxe pra ele a ideia. Eu falei, eu vou achar uma pessoa aqui. Apareceram mais de 200 pessoas se oferecendo para serem comidas. Aí ele ia selecionando o que poderia ser brincadeira. Mas tal. A pessoa queria morrer ou só dar um pedacinho? Não, ela queria morrer. Ela queria. E assim, eu vou te contar, e é bizarro, porque ele achou um cara que ele era cozinheiro. E o cara queria mesmo. Eles chegaram a ter um relacionamento, porque assim, era uma coisa erótica. Ele começou consumindo pornografia até que chegou nessa parte. Que já não bastava mais. O ápice seria esse. Tanto pro cara como pra ele. Aí o que ele faz? Ele anuncia isso, encontra um cozinheiro. E aí os dois ali, durante o namoro, um ano namorando e tal. E ele já ia assim, ele pegava post-its e ele ia colocando o nome dos pedaços e colando nele mesmo. Como se ele fosse um porco, um boi. Só que na hora que foi acontecer, ele disse, não quero. Arregou. E o Armin, ok. Ele também nunca obrigou. Isso foi difícil de julgar. Porque a pessoa autorizou. Ela queria aquilo. Aí ele foi, passou um tempo, acho que passou mais uns meses. Ele acha o cara. Ele acha um cara que aceita. Aí eles vão se conhecendo e tal. Esse cara também era um cara muito bem relacionado. O pai dele tinha descoberto que ele era gay, parou de falar com ele. O cara tava todo, né, meio vulnerável. Só que ele disse que o ápice maior, ele tinha tido um namorado que terminou com ele, porque ele queria, por exemplo, que o namorado arrancasse fora, né, o documento dele. E ele falou, eu não consigo fazer isso. Ele falou, mas é o meu ápice. Ele falou, eu não consigo. Ele disse, mas eu não quero nem que seja com faca, eu quero com o dente. Meu Deus. E o cara falou, eu não consigo. Caralho. Aí ele pegou
Ao final, infeliz. Continuou lá, procurando uma pessoa que quisesse ingerir carne humana, porque ele queria dar a carne dele. Aí os dois se encontram. Duas pessoas muito reguladas. Dão match. Perfeito. Exatamente. Almas gêmeas. Match. Conclusão, começaram a namorar de forma virtual. Vários e-mails foram deixados ali registrados para provar que ele queria, que ele pediu, que foi consensual e que ele queria. E muitas declarações mais ali, né, abertas de todos os procedimentos. Então, o que ele fez? Ele pegou o rapaz, ele simplesmente saiu com ele e levou para casa dele, que era em outro lugar, da Alemanha, acho que foi na Alemanha. E os dois jantaram, ficaram lá, né, e tal, fizeram amorzinho. E aí chegou a hora de falar, meu amigo, então, bateu uma fome. Eu quero que você ranque fora o meu documento. Aí nessa hora acho que foi o Armin que ficou, acho que eu não quero, né, tá muito fácil. E ele insistiu, ele falou, tá bom. Só que aí ele percebeu que ia doer muito, assim, o cara. Que no caso seria o comido, né? Seria o ingerido. Aí ele disse, não, eu vou embora. Aí nisso eles param, ele muda de ideia no meio do caminho. Eles param num lugar, ele fala, não, eu quero sim. Eu quero sim, vamos passar numa drogaria, comprar alguns sedativos, algumas coisas, porque eu quero ver essa cena, eu preciso disso, eu quero ver. Ele tomou todos os sedativos que ele conseguiu e ele não utilizou, né, ali os seus dentes, mas ele usou uma faca, cortou mesmo, e ele disse que ele queria sentir o gosto. Ele queria dar a primeira mordida. Que nem bolo de aniversário, né? Quem vai ter a primeira mordida? A primeira mordida. Aí... Vou dar pro... Ele tentou. Só que era muito borrachudo. Então sei bem como é o cara. Eu lembrei das branquelas na mesma hora, mas tudo bem. Enfim, aí o que o Armin fez? Ele chegou e falou assim, bom, eu posso temperar e fritar pra ver se fica mais mole. Tá muito mal passado. Só que ele queimou. Putz. E aí ficou muito ruim. Putz. Só que nisso o cara tá perdendo sangue, gente, né? É um membro, aquilo ali é questão de tempo, a pessoa vai morrer de hemorragia. A preocupação dos caras é o ponto do pênis. O ponto do pênis não dá o ponto. O cara tinha uma air fryer. A air fryer demora muito. Saindo um monte de sangue. O cara, tá aí. Como é que vai ficar? Detalhe, Bem passado ou mal passado? ele tinha placas de tempo de cocção, tá? Ah, ele estudou o Ele negócio. se perdeu mesmo. Não, de todos os tipos de carne, só não tinha da humana, né? Ah, Então, tá. por isso que queimou. Aí o cara não conseguiu. Não tinha receita no Google. Não tinha. Aí, Pênis empanado. Parmegiana. cara, ninguém nunca mais vai ver aquela... Parmegiana. O famoso croquete humano. Difícil depois desses casos é comer. Por incrível que pareça. Mas vamos lá. Aí, Imagina Ele o Jacan julgando assim, Né? esse prato. Cala a boca! às vezes, Tá ruim! Tá mal passado. você Queimou. errou no tom perro Isso. dessa carne nobre. O fogaço. Você chama isso aqui de pênis? Eu sirvo isso aqui lá no sal, hein? Não é assim não, essa carne aqui tá dura, hein? Aí, eles pegaram... Aí, o que ele fez? Ele falou que tava com frio, claro, tava perdendo sangue. Meu, eu sou muito palhaça. A gente entrar nessas coisas não dá, porque vai palhaçada. Aí, ele começou a perder sangue. Ele falou pro Armin que ele queria um banho quente. Aí, ele pegou, foi tomar o banho dele. Ele preparou o banho. Colocou o cara lá. Ficou fazendo carinho nele. Aí ele sentado do lado, aí ele depois começou a ver que ele estava começando a adormecer. Aí ele achava que já ia morrer, mas estava demorando muito. Ele começou a ver de 15 em 15 minutos, ele estava preocupado. Aí o rapaz não morria. Aí ele pegou, viu que estava demorando muito e terminou com a faca dele mesmo. Passou a faca no pescoço do cara. Depois disso, o que ele fez? Deixou ele lá por mais um tempo, porque a água ajuda a tirar o sangue. Então ele cortou a garganta, mais uma vez para soltar sangue. Quando o sangue terminou todo de sair do corpo, ele pendurou o corpo do cara de cabeça para baixo, igual um boi. Tirou todas as partes e congelou. Acho que foi 50 quilos de carne que deu, depois que ele tirou tudo, uma coisa assim. E ele começou a consumir. Então, ele sabia que aquela comida, aquela carne ia demorar para acabar, mas não tanto. Uhum. Que era difícil conseguir um humano assim para ingerir.
Então ele fez o quê? Ele colocava no freezer e um dia especial da semana ele montava toda... Ele se arrumava todo, que nem um lorde. Caralho. Ele colocava a melhor louça, ele pegava o melhor vinho, colocava em cima da mesa e preparava tudo, toda uma cerimônia e comia um pedaço. Ele gostava de comer com batatas, princesas e couve de Bruxelas. Tinha um acompanhamento aí, já virou uma receita. Virou um prato já. Um prato. Só que quando estava acabando a carne, ele começou a perceber e começou a procurar mais Vítimas. uma vítima. Uhum. Né? Que eu não sei nem se era mesmo uma vítima, né? Mas enfim, uma vítima. E aí ele entrou em contato com um universitário, acho que era um universitário sueco. E esse universitário, ele estava procurando o cara que estava morto. Porque tem um lance na internet, que vários casos eu já vi, que chama os detetives da web. São detetives que procuram, abraçam casos e saem procurando e meio que se interconectam em vários locais do mundo. Fizeram isso no caso de Elis Lam, fizeram também daquele Lucas, acho que era Luca Magnotta. Fizeram em alguns casos aí. E também tinham feito. E esse menino era um desses caras. Então ele viu ali o Armin e falou, bom, é o cara. Porque ele aceitou me comer, então é o cara. Ele quer comer a minha carninha, eu vou lá e vou denunciar o cara. Quando chegou lá, a polícia chegou, né, via denúncia dele. Abriram os freezers, que já estavam quase vazios. Só que tinha umas partes ainda. E aí teve uma hora que perguntaram, que carne é essa? Ele falou, é carne de carneiro. Aí depois perguntaram, que carne é essa aqui? Ele falou, é de boi. Aí teve uma que falou, você tá mexendo com cara de otária? Tipo, mó, né? Delicada. Isso aqui não é carne de boi, eu sou mãe, eu sou dona de casa, isso aqui não é carne de boi. Fala do que é. Aí ele falou, é carne de gente. E aí depois disso foi tudo que começou a desenrolar. Inclusive, eu acho que ele foi absolvido no primeiro julgamento. Por causa Foi da questão de ser consensual? foi absolvido ou ficou assim com uma pena bem pequenininha. Aí depois não, depois ele teve um segundo julgamento e pegou, acho que prisão perpétua, se não me engano. Cara, ou algo loucura. assim, Mas aí você vê tudo isso. E assim, não é o único caso que eu já vi assim. É que dentro desses casos eu pego um que não seja assim... Ele ficou conhecido como o canibal de Rotemburgo. Uhum. Eu tento pegar um caso que não seja assim tão... É puxado de fazer, pesado. Tem muita palavra que você não pode falar, mas ainda passa tranquilamente. Agora tem uns que envolve abuso sexual e tal, e é ruim você falar. É muita coisa, são muitos elementos, já tem canibalismo, já tem, aí você ainda colocar mais essas coisas, e normalmente é o que envolve. Tem outros canibais, mas envolve outro tipo de prática. Porque assim, eu achei esse cara muito assim... político, na minha opinião. Assim, eu achei ele correto com a conduta dele. Não tô defendendo os canibais, mas assim, ele também não foi. Quando o cara falou, por exemplo, que eu não queria mais, Não é não. ele respeitou, entendeu? E ele colocou o cara no carro e falou, não, vou levar ele pra casa, ele não quer mais, eu não vou forçar nada. Uhum. E aí ele disse, não, eu quero sim. Ele levou lá, bonitinho, né, pra comprar as drogas e tal, pra ficar desacordado. Banho quente. Né? Muita gente aí não dá um banho quente pra pessoa, né? Só manda o Uber, vai embora. Não, vai embora. Não, o cara deu um banho de banheira, né? O cara é educado. Educado. Fez jus à carne que ele tinha, colocou, né? Couve de Bruxelas, colocou batata princesa, não faço ideia do que é uma batata princesa. Uma boa louça, né? Já imaginou você ser comido ali, sei lá, Aqueles pratinhos de plástico, né? de aniversário. De plástico, então aqueles bowl de bar, né? O cara fez bonitinho o negócio ali, então... Não sei, mas é tenso. Aí você me pergunta, mas de onde você acha, assim, que as pessoas podem ter esse tipo de vontade? Olha no que os caras pensam. Pois é, por que tu acha que Tipo, acontece? disso aí, por exemplo, qual seria o próximo passo desse cara? Se alguém chegasse, e se você caçar uma pessoa? Mas aí tem que ser consensual, né? Pra esse consensual? cara. Né? Pra esse cara. Não, pra esse cara tem que ser consensual, porque ele é ético. Então, sim. Mas e se a pessoa tem essas vontades, ela tem muito dinheiro? Uhum. Será que não existe um lugar, assim como a Ilha das Ninfas, que todo mundo tirava sarro? Uhum. E existe. Uhum. Então, às vezes a gente olha um filme... Eu sempre costumo dizer assim... Sempre que sai um filme, tem uma ideia por trás. Nada vem do nada. Então, tem ali alguma coisinha, nem que seja minúscula, que fez aquele germezinho se espalhar e virar um câncer ali. Mas... Pelo menos um pouquinho ele tem. Quando vê a própria elite, que tem muito dinheiro, criando filme pra gente nunca desconfiar. A família o quê? Falar, não, isso é um filme só. A família Polk, acho que é a família Polk, que eles
comiam também pessoas, matavam pessoas. Era uma família totalmente doida, no meio do mato, assim. Eu falo poke porque eles fizeram um episódio do uma temporada do American Horror Story que tinha os poke. Eu acho que eram os poke mesmo, mas eles existiram. Essa família existiu. E eles consumiam, acho que pessoas ali, torturavam, comiam pedaços das pessoas. Não era poke que vem com manga? Não, o sobrenome era poke. A origem do poke e eles são doidos, né? Porque eles viviam assim, no meio do mato, sem nada. Só que eles tinham dinheiro. Assim. Estranhamente, eles tinham dinheiro. Aí você não sabe se de repente um magnata chega lá e os poke não trabalha de repente pro filho da rainha que gosta de, né? Vai ver que o cara também gosta de caçar pessoas, quem é que sabe?